Boa noite! Olá, Penélopes, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, né? Nós estamos aqui nessa maratona para falar um pouquinho sobre os 4 pilares da feminilidade. E hoje a gente, vai receber uma pessoa muito especial, que já tem um tempo que a gente queria marcar live com ela, então, Laís veio pra cá, a hora perfeita pra gente conversar com ela. Nós já fizemos 3 lives, né? Essa vai ser a live de encerramento, seria... Amanhã a gente vai fazer mais uma live, mas com convidados até hoje. E nós já falamos sobre maternidade, falamos sobre receptividade, falamos sobre maternidade e ficou a generosidade. E com a Priscila a gente vai falar sobre o amor-doação, né, que é uma forma de generosidade também. Então, se vocês conhecem mais gente que se interessa pelo tema, quer ouvir falar sobre como ser mais feminina, como ser mais mulher, por assim dizer, já compartilha essa live, manda, né? Se você gosta da Priscila, manda para alguém que gosta da Priscila também, que gosta do nosso trabalho. E eu vou chamar a Priscila aqui pra gente começar. Eu esqueci de colocar um nome. Deixa eu iniciar com a Priscila aqui. Ei! Oi, meninas! Oi! Tá travando Que um pouco coisa aqui. boa! Estão ouvindo? Estamos ouvindo, mas a sua imagem tá travada. Ah, é? Ah, voltou. Será que Agora foi. voltou? Ah, então tá bom. Tudo bem com você, Priscila? Tudo, graças a Deus, e com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui juntas, né? Isso acontece... que coisa boa! Isso acontece uma vez por ano, pelo jeito. Vamos fazer lives especiais, e daí pensamos em chamar você. Eu não sei se o pessoal tá vendo, tá ouvindo bem. Avisa pra gente aí. Vamos perguntar. Porque a Priscila tá travando um pouco aqui pra gente, então não tenho certeza se tá todo mundo vendo, mas a gente tá te ouvindo, pelo menos. Pra mim tá tudo ótimo. Tô vendo e ouvindo vocês bem. Então tá bom. Bem, a gente, na verdade, decidiu fazer essa série de lives, Priscila, porque a gente percebeu, né, que tem algumas coisas, assim, na nossa caminhada mesmo, na nossa formação como mulher, que, assim, faltou, né? E quando a gente descobriu Edith Stein falando a respeito desses 4 pilares, a gente, né, ficou louco, falando, nossa, as pessoas precisam saber disso, né? Elas precisam saber que essa questão da doação, da maternidade, isso já está na alma da mulher. Mas se não chega, né, se a gente não ouve as pessoas falando sobre isso, a gente acha que a vida é um quadradinho ali, né? Então, essa semana de lives foi mais para a gente divulgar para essas pessoas que existe essa abertura, né? E aí a gente queria que você contasse um pouco, se apresentasse, contasse um pouco da tua formação, né? Eu acho que vai ser bem legal. Ah, então tá. Primeiro eu quero falar que eu tô muito honrada de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo pelo convite, muito obrigada. A gente interage aqui pelo Instagram, mas a gente nunca tinha conversado, né? Então é muito joia, assim, ter essa oportunidade da gente conversar, falar sobre aquilo que a gente gosta, que é literatura, que é o universo feminino, que é a vida cristã. Então, nós temos muita coisa em comum e é muito joia mesmo a gente ter a oportunidade de conversar sobre essas coisas. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Aidar. Eu sou casada com o Valério. Nós moramos em Brasília há 8 anos, mas eu sou mineira. E eu sou a mãe da Aurora, de 3 anos, da Antônia, de 1, e de um bebezinho que está sendo formado agora, que eu estou de 9 semanas, com 9 semanas de gestação. Hoje eu tirei o sangue para fazer a sexagem, porque eu não queria, eu queria descobrir lá no ultrassom mesmo. Eu fiz a sexagem das outras 2, mas dessa vez eu não estou curiosa. Mas o pai está curiosíssimo para saber qual que é o sexo do neném. Então, em breve saberemos se é outra menininha ou um menino. Mas, independentemente disso, nós estamos muito felizes com mais essa dádiva de Deus para a nossa vida, para a nossa casa.
E a minha formação é letras. Na época, minha vida é a vida de todas nós, né? A gente estuda, faz escola, vai para a faculdade. E quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer direito, justamente porque a leitura sempre foi muito presente na minha vida. Mas eu acho que faltou um pouco de orientação, como também para todas nós, né? Não que os nossos pais não queiram orientar, mas é a forma como a coisa toda aconteceu. E eu fui para o direito, porque todo mundo falava que direito era um curso para quem gosta de ler. E eu tenho muitos advogados na família, então acabou sendo isso. E eu fui para fazer direito, mas eu fui fazer uma faculdade particular. E aí eu prestei o vestibular para letras, que tinha vestibular no meio do ano lá na minha cidade, que é Uberlândia, a Universidade Federal de Uberlândia. E aí eu fiz para letras, assim, para ver como é que eu estava, e eu passei. Aí eu fui fazer e fiquei fazendo os 2 cursos. E muito novinha. Tinha 18 anos e era muito puxado os 2 cursos. E tava com 3 anos de curso. Eu falei, eu não quero largar tudo e quero ir embora. Eu quero fazer um intercâmbio. Aí, nessa época eu tava com uns 20, 21 anos. E meu pai, de jeito nenhum, você escolhe um dos cursos e termina. Depois você faz alguma coisa da sua vida. Ainda bem que ele fez isso, né? Não permitiu que eu abandonasse assim no meio do caminho. Aí eu falei, eu quero fazer letras, porque esse curso de direito tem nada a ver comigo. E aí foi que eu terminei o curso de letras. Aí quando eu finalizei, eu fiz sim um intercâmbio, fui para Inglaterra, fiquei lá 1 ano. Voltei e fui fazer mestrado. Mestrado em literatura, fiz o mestrado em poesia, na verdade é teoria literária. E eu trabalhei a teoria do imaginário. E uma poetisa, inclusive, é uma dica. Ela é muito pouco conhecida. Eu falo muito pouco dela nas minhas redes sociais, mas eu acho que eu preciso falar mais, que é a Dora Ferreira da Silva. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela é esposa do filósofo Vicente Ferreira da Silva, de quem o Olavo fala de vez em quando. E eles eram conservadores e a Dora era muito erudita. Ela traduziu Hölderlin, ela traduziu Hilke para o português, ela traduziu Jung. E ela fala muito da mitologia. Então, eu vejo, assim, tanto a mão de Deus na minha formação, porque eu era tão jovem e eu tinha tão poucos recursos intelectuais, porque tudo que eu tinha recebido da universidade, que, infelizmente, ela nos entrega muito pouco. E quando a gente não tem uma orientação, a gente vai de acordo com aquilo que a gente recebe ali. E eu terminei o mestrado muito frustrada, porque eu achei que eu não sabia nada, que foi uma coisa meio assim nas coxas, e de fato foi um pouco. E eu falei, eu não quero mais saber da vida acadêmica. Aí foi quando eu me casei e vim morar em Brasília. Não, não foi quando eu me casei, não. Eu estabeleci uma carreira na área de docência, eu fui dar aula de inglês. Depois eu me tornei diretora de uma escola de inglês, mas aí eu casei e vim para Brasília. Aí cheguei aqui sem emprego, né? Sem trabalho. E eu falei, será que eu volto? Vou fazer doutorado? Fiquei naquela, sem saber o que fazer. Isso em 2012. E aí, vou fazer cursinho para prestar concurso. Porque você chega em Brasília, não sei se vocês conhecem a fama de Brasília, é concurso público, né? Concurso. Aí vou pro cursinho e tal. Aí, porque assim, se alguém vier me perguntar o que eu faço, eu não vou falar que eu sou dona de casa. Eu faço cursinho, estou estudando para concurso, né? Eu tenho uma resposta para dar. Mas foi aí que tudo mudou na minha vida. Porque foi quando eu comecei a ter mais tempo realmente para estudar aquilo que eu gosto. E aí eu conheci todo esse universo que a gente vive hoje, né? E entendi o papel da mulher e fui entendendo tudo. Aí eu abandonei cursinho, falei, não, agora eu quero ser dona de casa e mãe. E aí que as coisas começaram a mudar, graças a Deus. E eu nem mãe queria ser, tanto que Deus me transformou. É um caminho semelhante, né? A maioria de nós passa por isso, mas é uma grande bênção quando a gente encontra essas pessoas que, né, realmente abrem os nossos olhos para o que é a vocação da mulher, para o que é o chamado da mulher, né? A maioria, infelizmente, não toca isso. Então, um dos trabalhos aqui, uma das coisas que, poxa, incentivou, até Laís e eu, a gente
né, dar a cara aqui no Instagram. As pessoas acham que falam, nossa, elas adoram isso. Cara, é uma missão, né? Eu não tenho direito de ter recebido uma coisa tão grandiosa e guardar só para mim, né? O momento mesmo que a gente viveu com a Casa de Penélope, cada livro que a gente teve acesso, né? Isso tudo foi transformando e dilatando o nosso coração de uma forma. E aí a gente começa a perceber o quanto a literatura, né? O quanto o estudo realmente sério, o amor pela verdade, vai transformando a nossa alma. É verdade. E por isso que eu falo assim, que os caminhos de Deus que a gente não compreende. Porque quando eu fiz o meu projeto de pesquisa para o mestrado, eu ia estudar Murilo Mendes, porque eu queria estudar, assim, a gente vai por poetas conhecidos. E aí a minha orientadora, ela tinha sido minha professora na graduação, e aí ela fez toda a entrevista comigo, eu passei, e aí ela me chamou e falou, Priscila, você aceita mudar o seu projeto? Porque eu tenho aqui uma autora nova e ela é muito... Eu acho que ela tem tudo a ver com você e tal. E me sugeriu aquilo. E sugeriu que eu estudasse a teoria do imaginário. E eu falei, você me aceitando, eu vou no que vocês quiserem aí. E aí eu me aprofundei no estudo da mitologia por causa daquela autora e da teoria do imaginário. Que aí, 12 anos depois é que começou a fazer sentido para mim tudo aquilo, o que era o imaginário, a teoria do imaginário, quanto o imaginário é importante para a nossa formação. São questões de... Eu não tinha maturidade intelectual naquele tempo para compreender essas coisas. Mas aí hoje eu pego aqueles livros, pego aquelas coisas e falo, nossa, foi um caminho que foi sendo preparado sem que eu nem me desse conta. E agora, depois de tantos anos, eu pego aqueles materiais e vejo como eles são importantes para eu ajudar outras pessoas e ainda para a minha própria formação. Coisas que, logo que eu terminei, que eu estava muito frustrada, eu meio que desprezei. E aí, depois, agora, eu tenho a chance de voltar nessas coisas, já com outra maturidade, já procurando outros autores, com outro viés, com outro aprendizado. Então... é muito legal. Uhum. Uma coisa assim, que quando a gente escolheu o tema, né, que é a doação, a gente pensou como abrir o coração, como fazer para se doar mais. E assim, como se poupar, né? A maioria das pessoas falou isso pra gente, né? Eu comecei a me poupar e eu fiquei infeliz. Comecei a deixar porque você entra naquela história do cálculo, você começa a calcular quanto que você vai dar para o outro, porque daí eu tenho que receber isso. Você faz do amor um cálculo matemático, faz uma troca. E o Lewis, ele fala... Ele falou, não. Daí, essa troca que virou amor, hoje é assim, né? Infelizmente. Tanto que quando todos os outros temas que a gente falou, né? Quando a gente falou sobre a maternidade, que a maternidade ela é mais do que gerar uma criança, ela é ser mãe de coisas, ser mãe de projetos, mesmo de um projeto que você realiza, das pessoas ali que você cuida. E também falamos da receptividade, dessa capacidade de entender o que é se doar, o que é dar para o outro e como receber. Que também é uma dificuldade que nós não sabemos receber amor. E também da questão da dignidade, que a mulher ela se perdeu nessa parte, que ela não sabe, não sabendo receber esse amor, ela ficou perdida porque ela se sente indigna de tudo e assim, ela quer as coisas da maneira certa, ela quer as coisas realmente boas, mas quando chega na prática ela não sabe o que fazer, então ela começa a se poupar. Eu não vou fazer porque senão dói. Né? O amor dói. Muitas meninas, né, falaram pra gente, mandaram mensagem pra gente falando que dói essa entrega e não receber nada de volta. Então, como que você vê essa questão da abertura de coração? Que você já é casada, você já tem 3 filhos, mas até você chegar nesse ponto, você mesmo falou que não queria ter filhos.
Como foi essa abertura de coração para você? Então, porque, como a gente já conversou, eu tive essa criação mesmo para mim, né? Eu tinha que estudar e me tornar uma profissional e ganhar dinheiro, ir para o mercado de trabalho, não depender de homem. Tudo isso que a gente está cansada de ouvir. Mas lá, eu acho que lá no fundo, no fundo, no fundo, eu sempre tive o desejo de ter a minha casa, de cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos. Mas o que exalava em mim era essa vontade de ter uma vida independente. Então, quando eu me caso, que eu venho para cá, aqui para Brasília, né? Como eu contei para vocês, tentando, procurando alguma coisa, justamente porque, na verdade, eu já tinha tudo que eu precisava, né? Eu tinha a minha casa, eu já tinha um marido que me ama, que é provedor, um marido companheiro, e ele falava assim, ele falava, o que você decidir, eu tô do seu lado. Se você decidir que você quer ficar em casa para cuidar da casa, para cuidar de nós, eu estou com você, eu te apoio. Se você quiser trabalhar, se quiser prestar concurso, o que você quiser fazer. E eu me lembro muito que eu tinha uma mentalidade, assim, muito dessa essa coisa aí da disputa, né? E era assim, ai, nossa, mas eu lavei a louça ontem, você não, e hoje é sua vez. Tipo aquela coisa bem, tudo milimetricamente pensado. E alguma coisa assim. Sempre partia de mim isso. Porque eu sempre deixo a cama arrumada. Por que você deixa a cama desarrumada? Aí ele largava as roupas no chão, alguma coisa assim. Não, não vou pegar essa roupa. Ele que largou aí, ele que aprenda a colocar lá no cesto. Né? Aquela coisa, parece que coisa de irmão. E assim, gente, isso não pode existir num casamento. Aí até que um dia ele falou assim, virou pra mim e falou assim, a gente não tá numa guerra. E meu marido é muito maduro, né? E a gente não tá numa guerra. Nós somos casados, então eu posso. Não é, a gente não tem que contar o que um fez e o que o outro fez, se a gente está empatado, se a gente está. Um tá na frente do outro, né? Isso aqui não é uma disputa, isso é um casamento. E eu fiquei tão envergonhada. Eu falei, nossa, ele tem razão, né? Eu preciso mudar em relação a isso. E eu sempre aprendi que a mulher é auxiliadora. Eu sempre ouvi isso a minha vida inteira. Então, eu estava indo contra tudo aquilo que eu já tinha aprendido. E eu lembro que, assim, eu detesto até hoje dividir comida. Que aí é um negócio que, depois que você vira mãe, né? É um negócio que tem que ser trabalhado mesmo. E o meu marido, ele adorava ir lá e pegar, por exemplo, uma batatinha lá do meu prato. Nossa, gente, parece bobeira. Mas isso demonstra, assim, o tanto que a gente é podre, o tanto que a gente é egoísta em todos os sentidos. Ele emburrava. Eu já tinha 31 anos. Se ele fosse lá e pegasse uma batatinha do meu prato, emburrava. Não gosto que pega comida. Né? Aquele negócio assim, gente, sabe? E aí, aos poucos, e foi aos poucos mesmo que Deus foi trabalhando no meu coração. E aí que o que a Rapo falou, a gente precisa de exemplos, né? De pessoas. E aí, nesse ponto, a internet ela é realmente nossa aliada. E aí eu lembro que eu fui conhecendo mulheres pela internet, a Camila, né? A Camila tem uma importância muito grande na minha vida. Entrou! Que joia! A Camila, a Ana Campagnolo, essas que são pioneiras, né, nesse meio conservador. E eu comecei a observar a vida dessas pessoas. Falei, gente, mas eu tô muito errada, eu preciso mudar muita coisa, né? E aí aquela história de não querer ter filho, porque a minha vida era boa demais, gente. Por que eu ia arrumar menina? Eu tinha tudo que eu queria, aquele marido ótimo, né? Meu marido é um fleumático desses mesmo, doador e tal. Então, a minha vida era muito boa. Eu brigava por causa da batatinha, ele me importava. Então, era muito tranquila a minha vida. A gente viajava a hora que queria. Não, pra que eu vou arrumar filho? Eu vou passar mesmo no concurso. Aí eu tava focando no Ministério de Relações Exteriores, porque tinha um cargo lá que tinha tudo a ver comigo. E eu vou estudar, e quem sabe a gente vai até ser mandado pro exterior. E eu já tava pensava era nessas coisas. E aí, a idade chegando, porque eu casei com 31 anos já casei um pouco mais velho. E aí,
Filho não, filho não. Até que um dia eu escutei um sermão, uma pregação, e não tinha nada a ver com isso, não era sobre filhos, não era sobre maternidade, mas de repente o pregador soltou um negócio assim. E você, mulher, que tem um útero e não quer ter filhos, tem alguma coisa muito errada com você. Isso aqui, depois ele voltou pro texto. Eu falei, meu Deus do céu, Deus está falando comigo. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e fui procurar no Google. É pecado não querer ter filhos? Fui procurar no Google. Porque, gente, e assim, isso é uma coisa que não devia passar pela cabeça de uma mulher cristã. Ela tinha que saber disso desde que ela é pequenininha. Então, eu com 30 e tantos anos, indo procurar no Google se é pecado não querer ter filho. E aí, graças a Deus, eu também fui parando em sites, em pregações, em lugares que me ensinavam e me mostravam o quanto a maternidade ela era parte da vida cristã em especial, da vida da mulher. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus que mudasse o meu coração em relação àquilo, em relação à maternidade. E rapidamente o meu coração mudou e eu quis muito ter filhos. E aí eu já conversei com meu marido. Engraçado que a gente não conversava muito sobre isso. E aí ele só falou assim, não, eu não conversava, mas eu sabia que esse momento ia chegar. Né? Então ele já tinha também as conversas dele lá com Deus. E aí eu já tinha 35 anos, 34, quando eu parei o anticoncepcional. E aí vem aquele medo, aquele pavor, né? Nossa, já tô velha. Porque aí que a ficha cai. Porque a mulher, ela não pensa na sua fertilidade até o momento em que ela começa a pensar em ter filhos. Aí ela quer. Ela quer que assim, ela parou o anticoncepcional, ela quer engravidar mês que vem. E aí depois que ela tem 2, ela quer logo parar, porque já chega, né? A gente quer controlar mesmo todas as coisas. E aí, mas Deus foi muito misericordioso comigo. Com 1 mês e meio, eu engravidei da Aurora. E aí sim, aí as transformações vieram. Vocês falando nessa questão aí da doação. Eu falei até sobre isso numa live recentemente que eu fiz com a Dani Damin, porque quando eu tive a minha primeira filha, e eu sempre tive, eu sou colérica e eu tenho muito essa questão do egoísmo, né? Essa coisa do orgulho, essa coisa da vaidade. Isso precisa muito ser trabalhado em mim. Não estou colocando a culpa no meu temperamento, mas é uma coisa que fica evidente, né? E aí, então, trabalhando sempre, trabalhando muito em Deus, pedindo ao Senhor que me trouxesse humildade, que me ensinasse. Aí eu já deixava pegar a batatinha do meu prato e fui mudando. Aí, quando a Aurora nasceu, eu achava que eu estava preparada para aquilo que a maternidade traz. Que é uma doação que é 100%. Porque no casamento a gente se doa, a gente se entrega, a gente começa... Eu realmente comecei a aprender o que era um casamento, que é uma parceria, que é caminhar junto, que a mulher é auxiliadora, que ela é aquela que está ali do lado, que ela incentiva, né? Ela não é uma inimiga do seu marido, muito pelo contrário, ela é aquela que está ao lado dele em todos os momentos. E aí, mas a maternidade é diferente essa questão da doação, porque o bebê, ele precisa de você 100% do tempo. E aí a Aurora chorava muito, muito. Ela teve muitas cólicas, ela nasceu um pouco prematura, ela nasceu limítrofe, mas não prematura. Ela estava com 4 circulares de cordão no pescoço, então foi uma cesárea de urgência, foi tudo muito tumultuado. E aí eu tive um baby blues. Eu não tive depressão pós-parto, mas aí acho que tem aquela queda hormonal muito grande e eu só chorava. Eu só chorava. Falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Aonde que eu fui amarrar meu burro? Para que eu fui inventar isso? E eu chorava. Falava, meu Deus, por quê? Agora minha vida acabou. Aí as coisas que eu pensava, hoje eu lembro, olho para trás e eu morro de rir. Nunca mais eu vou no cinema. Nunca mais eu vou no cinema. Nunca mais eu vou tomar um café com uma amiga minha.
Nunca mais eu vou ter paz, porque essa menina chora dia e Eu, noite e dia. né? É sempre eu. Só eu. Porque ela era um empecilho, ela estava só atrapalhando a minha vida. E chorava, mas eu chorava muito. Não conseguia parar de chorar e tudo. Aí até que um dia aí eu me coloquei diante de Deus. Nossa, eu preciso, Senhor, eu preciso ter uma palavra. E aí eu estava lendo um livro, que era um livro bem... não era nenhum livro teológico, não era nenhuma suma, não era nada importante, era um livro de testemunhos. E era uma mulher e ela contava algumas histórias dela a respeito dos filhos e tudo. E ela se lembrou de uma canção em que ela falava sobre o altar, que o altar é lugar de morte, é lugar de confiar que a graça de Deus é maior que a vida. E aí, Senhor, eu me coloco no teu altar, né? A minha morte. E aí, naquele momento, eu falei, Deus, a Aurora é a graça de Deus, ela está aqui para me salvar de mim mesma. Né? Senhor, eu me coloco aqui. A Priscila que eu era não existe mais. Eu estou no teu altar. E é o lugar onde eu quero estar. É o lugar onde eu quero. Me coloco aqui diante de ti. Eu morro para mim mesma. Gente, depois daquilo, eu nunca mais chorei. Assim, não por tristeza, por pensar em mim, não por isso. E aí eu me tornei mãe. A Aurora tinha 26 dias. Aí eu me entreguei totalmente à maternidade. Eu acordava a hora que fosse, nem dormia se precisasse, para pegar o bebezinho no colo, para amamentar. Ela tinha refluxo, eu ficava horas com ela, e assim, sem reclamar, sem nada. E não é mérito meu, não. É aquilo que Deus fez em mim, que foi transformador de fato. E a gente tem se doado desde então. Eu tenho me doado, tentando me doar, e é sempre uma luta. Porque ele quer sempre se levantar, ele quer sempre tomar a frente, e aí vem as lutas, e aí vem um segundo filho. Aí foi bem mais fácil, né? Já tinha passado pelas dificuldades do bebezinho, entendido o que é a maternidade. E agora vem o terceiro, e eu já estou com 39 anos, né? Não sou mais uma mocinha. E nisso a gente vai entendendo todas as coisas, né? A maternidade é toda doação. Eu estou aqui doando o meu corpo. Eu estou de 9 semanas, eu já estou ofegante para conversar. Daqui a pouco a barriga vai começar a crescer cada vez mais. Eu tenho... E é assim. E aí, quando a gente... E eu sou muito mais feliz. Eu sou muito mais grata por todas as coisas do que quando eu olhava só para mim o tempo inteiro. Mas é aquela história, é a luta constante. Quando as pessoas me perguntam qual que é o maior desafio para você da maternidade, as pessoas perguntam muito da maternidade, eu falo, fugir de mim mesma, é negar-me a mim mesma. Essa é a minha maior luta todos os dias. Sim. As pessoas, elas têm um pouco de dificuldade, todo mundo, né? Entender que essas paixões desordenadas, esse desejo de agradar a si mesmo, a filáusia, né? Esse amor de si contra si, esse amor para si mesmo que na verdade você está se destruindo, ele te torna escravo. Né? Então você deixa de ser livre quando você pensa só em si mesmo. Porque o egoísmo, quando a gente pensa na realidade, o que é você diante de tudo? Qual poder você tem? Por que você seria melhor que alguém? Por que você teria mais direitos que alguém? Por quê? Sabe? Tem tanta gente sofrendo muito mais que você no mundo. Tem muita gente passando por dificuldades. Tem muita gente sofrendo. E por que você é pior ou melhor que alguém? Né? Então, essas coisas, elas te prendem. Geralmente na sua própria cabeça, né? A pessoa ela fica presa na própria cabeça. E ela não consegue ser mais livre, ela tá amarrada. E quando vem esses desafios, né, que a maternidade é um deles, mas como a maternidade ela não é só física, a maternidade realmente é algo
que vem de dentro da mulher. A mulher tem isso, sendo mãe ou não, ela tem esse instinto maternal. Tem. E ela pode usar isso com qualquer coisa, com um bichinho que seja, mas ela tem algo de querer cuidar do outro, de querer cuidar de outras coisas. Então, quando ela fica tentando segurar esse amor dentro dela, ela tá presa, ela tá atada e ela acha que ela tá bem, ela acha que ela tá feliz. Mas ela torna-se cada vez mais infeliz, né? Você vê muitos casos de mulheres aí que não, eu tô vivendo a minha vida, tô aproveitando, já sofri muito pelos outros, já fiz muito pelos outros, nunca recebi retribuição, mas você vai ver a vida da pessoa, ela tá infeliz. Eu penso assim, né? A gente tá lendo no clube A Morte de Ivan Illich, e ele é um caso de uma pessoa que ele viveu a vida inteira para si. Né? Foi a vida inteira dele para ele mesmo, porque ele realmente acreditava que, bom, eu quero um emprego bom, um emprego que eu ganhe um bom salário, eu quero uma esposa que não me encha muito o saco, e eu vou viver nessa vidinha. Então ele... E ele vivia para si, né, Laís? Mas o roteiro nem era dele. É um roteiro que foi dado pela sociedade, do mesmo jeito que a gente. As mulheres, né, que nós estamos falando aqui, elas vivem o roteiro dos outros. Elas vivem aquele roteiro que lhes foi dado. Não, você tem que viver para si. Você tem que viver para a sua alegria, para a sua satisfação. Pense em você primeiro, pense em si mesmo, né? E a gente faz o roteirinho certinho. E ainda tem gente que não vou contar o final do Ivan Illich, né? Não sei como é que estão as leituras, mas ele ainda teve uma luz no fim do túnel, literalmente. E tem gente que não tem. Sim, mas uma coisa que a gente observou é que ele viveu essa vida, né, dessa maneira. Mas, assim, quando você vê o que ele deixou, né, se excluir a mudança interior dele, mas a esposa, o trabalho, coisas que ele dedicou a vida inteira dele ele lidou de qualquer jeito, né? Ele lidou de qualquer jeito com a esposa, com os filhos, com o trabalho, era só pretendendo cargos mais altos, então nunca foi um compromisso muito sério mesmo com o trabalho. Em todos esses ambientes, ninguém se importava com ele. Ninguém ligava para ele. Então, essa pessoa, enquanto ela está bem, ela pode mentir para ela mesma que, bom, eu sou feliz comigo mesma, eu consigo ser feliz só fazendo tudo que eu quero. Só que acontece que chega uma hora que você fica frágil. Né? Você se torna frágil diante da vida, você envelhece, você fica doente e você precisa de gente, né? Pessoas precisam de pessoas. E diante disso, se você viveu inteiramente para si, por que você acha que alguém vai se importar com você quando você estiver doente, quando você estiver à beira da morte? Por que essas pessoas se importarão com você se você passou a vida inteira vivendo somente para si? Eu sei que é um modo talvez um pouco egoísta de pensar, não, porque no fim da vida, talvez não, né? Como uma outra obra que a gente leu, que foi Em Coração Singelo, que foi uma mulher que se doou a vida inteira, chegou no final, ela não recebeu nada, né? Não é uma garantia, como a gente falou, não é um cálculo. Só que essas pessoas, elas precisam de gente, né? Falta, a gente falou na outra live, né? Falta essa coisa de gratidão pelas coisas que ela já tem. E geralmente a pessoa ela entra nessa coisa de não saber se doar porque ela já não é grata ao que tem. Então ela fica sempre tentando achar um problema, né? Você falou da batatinha. Mas assim, você tá cheia de batatinha, ele tirou uma. Não, isso já é algo grande demais. Eu não vou conseguir segurar isso para mim mesma. Eu não vou lidar com isso. E da onde a gente tirou isso? Né? A gente tem dinheiro para comprar um monte de batatinha, quilos de batatinha, e a gente tá lá porque isso é meu. Da onde você tirou que isso é seu? Por que isso é seu, né? E também quem deu isso para você? Então quer dizer que não é seu, né? Nós somos muito mesquinhos, né?
E é essa história da batatinha, eu fico vendo agora a Aurora, ela tá com quase 4, tá com 3,8. Então, e é essa fase do egoísmo mesmo, de que tudo é meu, aí tudo que a irmã pega, ela quer. Tem umas 1000 bonecas lá, né? Eu exagero, claro. Mas aí a irmã pega uma, ela quer aquela que a irmã quer. Mas nela é compreensível, ela é uma criança de 3 anos e meio. Agora eu, uma mulher de 30 e tantos, e tantos de nós, a gente continua com essa mesma mentalidade infantil. Essa mentalidade de que tudo é nosso, de que tudo é para nós e de que nós somos o centro do universo. É como se nós fôssemos o centro do universo e a gente precisa realmente de olhos abertos. Eu acho que isso é da humanidade, né? Isso é universal. Mas nos nossos dias isso é muito mais grave. Né? Nós vivemos um tempo em que realmente nós somos cada vez mais hedonistas, nós somos voltados para nós mesmos e nós somos incentivados a isso. Então, não é só... Antigamente, e eu não gosto de ser saudosista, mas a gente não tem como correr disso, né? Eu falei isso também recentemente, que há 200 anos atrás, mesmo os não cristãos, eles viviam uma cosmovisão cristã. Existia doação, existia o cuidado com o outro, porque a cosmovisão cristã, ela predominava. Hoje, nós não vivemos mais um mundo em que a cosmovisão predominante é cristã. Ela é pós-cristã. Então, é muito mais difícil. O que a gente escuta o tempo inteiro é que a gente é o centro do universo. É que você é importante, você nasceu para vencer, você nasceu para dominar, você é especial, né? Essa geração aí que está entre os 20 e os 40 anos, nossa, você é especial. E aí não é especial coisíssima nenhuma, você não é nada, você não é ninguém, você nasceu para servir, é para isso que você existe. É assim que você vai se sentir útil. Mas a gente precisa de gente que abra os nossos olhos. E porque sozinhos é muito difícil a gente chegar nessas conclusões. Porque a gente tá, como tem o ditado que diz, o peixe ele não sabe que ele está na água, né? E a gente não sabe a questão do feminismo, como ele nos alcançou, e ele fica impregnado na gente, né, meninas? Por mais que a gente estuda, a gente aprende, a gente ora, a gente busca a Deus, quando você vê, você tá agindo como uma feminista, ainda que nas mínimas coisas. Então, realmente, esse trabalho que vocês estão fazendo, igual vocês falaram que é um desafio, né, para você estar aqui na internet dando a cara. Eu gosto muito, já gostei mais. Agora eu dei até uma enjoada do Instagram nessa gestação. Acho que foi o organismo falando assim, ó, tá muito, tá demais. Mas se Deus nos deu tanto e se outras pessoas se doaram fazendo isso por nós, por que nós não podemos fazer por outros também, né? Isso também é doação, isso também é se entregar para o próximo, porque essa ferramenta, ela alcança pessoas em lugares inimagináveis. E deve acontecer muito com vocês, e para a glória de Deus, acontece muito comigo, chegarem aqueles directs e falarem, você mudou minha vida. Eu falei, eu não mudei a vida de ninguém, não. É Deus que está me usando, porque eu que sei quem eu sou, eu que sei a pecadora que eu sou, eu sei quem eu sou. E aí, olha, justamente isso, porque é a ficha que cai. Não, porque eu achava que eu tinha que ser profissional, que eu tinha que construir uma carreira, que eu não podia depender do meu marido. Não, tô bem generalizando. E aí, de repente, eu caí no seu Instagram e eu descobri que é possível ser uma pessoa inteligente e que é dona de casa e que se doa para o marido e que se doa para os filhos. E eu descobri, eu tô lembrando até de um depoimento, que na verdade era isso que eu queria a vida inteira. Só que ninguém me contou que isso era possível. Eu queria, aí eu larguei o emprego, aí eu fui empreender. Falei, gente, graças a Deus, porque eu sei de onde eu vim. E eu sei o caminho ainda que eu estou trilhando. Eu sei que assim, é Deus mesmo, porque sozinha eu ainda estou lá brigando por causa de batatinha. Então, é Deus mesmo que nos transforma e é uma caminhada, né? A gente está indo
e caminhando e aprendendo juntas, e ensinando juntas. E a gente tem que ser muito grata a Deus por isso. E se entregar cada vez mais, se entregar, se doar. Eu aqui com as minhas crianças, meu marido trabalha muito, muito, muito mesmo. Esses dias eu estava aqui pensando, gente, eu tô tão cansada, porque a gestação, na minha idade, e eu não tô reclamando, eu tô falando de uma realidade, né? Com quase 40, é mais difícil do que uma moça de 20 e poucos anos, né? E ainda com duas crianças pequenas, subindo em cima de mim o tempo inteiro. Falo, gente, se alguém me contasse que eu estaria vivendo, se alguém me contasse isso 10 anos atrás, eu ia rir, mas eu ia rir da cara da pessoa. Eu, dentro de casa, cuidando de menino, 3, sozinha, não, jamais. Então, se eu falasse para a Priscila de 10 anos atrás, ela ia rir muito. Então, é realmente Deus que nos transforma e a doação só é possível em Cristo. Porque pela nossa força, a gente quer mesmo dormir, a gente quer assistir Netflix, a gente quer viajar pra praia. A Rapuc mora na praia, eu moro muito longe da praia. A gente quer viajar pra praia, a gente quer curtir, aproveitar, né? É isso que a gente quer por nós. Uhum. E hoje em dia, você falando, Priscila, me veio a noção, né, de que as pessoas não sabem o que é sacrifício, né? A ideia do amor é muito platônica, né? Mas o amor está muito mais relacionado a sacrifício, a servir. É nesse caminho que a gente vai desfrutar do amor e da felicidade. E aí a gente colocou um ponto aqui que a gente queria que você falasse um pouco, porque a gente te acompanha, né? A gente vê que você gosta de se arrumar, você tem uma coisa assim, né? Um estilo próprio. E a gente percebeu, né, que a maioria das mulheres que andam assim muito embrutecidas, né, ou a visão que elas têm da dona de casa é sempre de uma mulher muito desleixada, né? As pessoas não conseguem conceber que existe a possibilidade de eu estar bem vestida e que isso também é uma forma de serviço para o outro, né? A beleza é um atributo divino. Então, quando eu me visto de uma forma bela, eu tô amando, né? Eu tô escolhendo ali, me tornando elegante, mas servindo ao outro também. É como se eu dissesse mesmo, né? Olha, eu tô aqui, eu quero estar aqui diante de você e por isso eu me arrumei, né? Por isso eu trouxe beleza. Rapuc. E assim, engraçado que eu sempre fui muito vaidosa, né? Antes isso era exagerado na minha vida. Então eu sempre gostei de me arrumar. Eu herdei isso da minha mãe. A minha mãe sempre foi muito elegante, muito. Eu lembro da minha infância. A minha mãe, assim, ela anos 80, né? Eu sou mais velha que vocês, então. Mas anos 80 não se usava mais chapéus, mas a minha mãe, ela tinha chapéus, ela usava chapéu igual aquele povo lá da Inglaterra. E ela ia toda linda para os lugares, ela se arrumava para sair para trabalhar. E sempre muito bonita, e sempre a penteadeira dela cheia de maquiagem, ela se maquiava muito bem. Então eu cresci vendo isso. Então eu herdei essa vontade de ficar bem arrumada, bem vestida. Minha mãe, ela tinha uma modista, porque a gente morava numa cidade muito pequena e devia ter uns 25 mil habitantes quando eu era criança. E ela tinha uma modista na cidade mais próxima, que já era um pouco maior, tinha uns 80, 100 mil, que era uma costureira, mas que costurava para ela do jeito que ela queria, né? As roupas bem cortadas e tudo. E ela me ensinou a gostar de roupa bonita, né? Me ensinou a garimpar coisa barata, mas bonita, essas coisas. Então, eu fui crescendo, gostava muito de salto, a minha mãe, então também sempre gostei muito de salto. E aí, eu sempre vaidosa e tal, nunca achei que isso fosse um problema. Mas quando eu me deparei, né, com as mulheres conservadoras, com as mulheres donas de casa e tal, houve um momento em que eu achei que eu era exagerada, que eu não cabia naquele meio. Ai, gente, eu acho, você tem até vergonha, assim, né, desses brincões que eu uso, de colarzão e tal, e as mulheres tão discretas, e aí eu comecei a confundir
a modéstia com a vaidade. E eu não entendia muito bem o limite entre o que é ser modesta e o que era ser vaidosa demais. E aí eu comecei até a tentar mudar um pouco o meu estilo, a usar brinquinhos mais discretos, a ficar menos assim arrumada. E porque eu tinha um pouco de vergonha, porque eu achava que assim, eu era meio que um peixe fora d'água. Mas aí também eu fui entendendo que aí eu entendi essa questão da beleza como serviço. Aí passou a deixar de ser algo para eu aparecer, né, para ser a mais bonita do ambiente onde eu chegava, a mais fashion, porque existia essa motivação, né? Eu queria ser a mais fashion, a que chegar, nossa, como ela tá linda. Eu nunca fui de usar roupas imodestas, no sentido de roupa curta, roupa justa. Isso nunca fez parte do meu repertório, assim, de moda. Mas eu gostava de chamar atenção, de ter uma roupa mais diferente, né? Ser diferentona e tal, para chamar atenção. E aí eu entendi que, na verdade, cada pessoa tem o seu estilo. E que usar um brinco menor não vai fazer de mim mais modesta do que alguém que tem um estilo mais discreto. Mas que, na verdade, eu vou me arrumar não para aparecer, para ser a mais bonita da igreja, ou da reunião que eu vou, ou lá das mães homeschoolers. Não é para isso. É justamente... E aí eu entendi... para o serviço do outro. E eu também percebo que, graças a Deus, eu influencio muitas pessoas nesse sentido. Muitas amigas falam, olha, hoje eu me arrumo porque eu lembro de você. Eu quero ficar bonito, você me inspira. Falo, nossa, que bacana, né? Então, assim, a motivação hoje é outra. A motivação para eu me arrumar é para servir o próximo. E eu quero inspirar as minhas filhas como a minha mãe me inspirou. Que a minha mãe, ela também não era para aparecer, era dela, é dela. Ela tá com 70 anos, ela acorda, a primeira coisa que ela faz é passar um batom, e ela passa um batom. Que ela foi maquiadora uma época da vida dela, e ela passa, e ela usa o pincel, e ela faz aquela boca perfeita. Com 70 anos, a minha mãe, assim... e aí eu vejo e falo, quero passar isso para as minhas filhas, para que elas entendam essa questão da beleza. Isso é feminilidade, né? Porque a gente vê tantas mulheres se descaracterizando, se tornando feias de propósito, justamente para não parecer feminina, com o propósito mesmo de se enfeiar, né? De parecer feia. E aí elas misturam tudo, elas se tornam ao mesmo tempo sensuais e masculinizadas, um negócio que não tem onde chegar, não tem forma. E aí, não, eu quero ser esse exemplo para elas, mas nesse bom sentido, de servir o outro. Eu não quero, né, abrir a porta da minha casa para um... Deu uma pausada aqui. Para um entregador que seja, que veio aqui entregar alguma coisa para mim, né? Eu não vou abrir com uma blusa rasgada, com o cabelo todo para cima. Não, né? Quero estar bem arrumada, não custa nada passar um batonzinho, um corretivo e ficar bem arrumada. E eu acho que isso é bom. Isso, assim, nos incentiva. Porque já que o meu trabalho é em casa, o meu trabalho é cuidar de criança, ler, a gente lê muito, né, por causa do clube, e escrever e gravar vídeo. Na hora de gravar um vídeo, eu já estou pronta. Eu não tenho que me arrumar para vir gravar um vídeo. Eu já estou pronta. Então, e a gente fica mais animada do que quando você acorda. Do jeito que você acorda, você vai, você só escova os dentes, prende o cabelo e vai. Você passa o dia arrastada. Quando você tá arrumada, você tá aquele up. Aí é engraçado assim, as minhas meninas já acostumaram. Elas não perguntam, mamãe, onde a senhora vai? Porque elas já sabem que é o meu jeito, sim, do dia a dia. Então, elas não perguntam porque eu estou me arrumando para sair. Elas já se acostumaram. O dia que eu tô de pijama, a Aurora, que já é maior, já... Uai, mamãe, você não vai tirar o pijama, não? Mas é isso mesmo, né? Que essa questão de se arrumar é para você entender. Porque a gente se arruma, quando vai trabalhar fora, a gente se arruma.
por que que o meu patrão, ele merece, né? Merece me ver arrumada, me ver bonita. E dentro da minha casa, os meus pais, meu marido, os meus filhos têm que me ver feia. Por quê? Por que isso? Se eu vou para um dia especial, eu vou para um casamento, eu vou para uma festa, eu me arrumo e assim, nos dias comuns eu tenho que ficar feia. Né? Pois então, é essa coisa de entender que, bom, todos os dias são especiais, né? Todos os dias são importantes, e entender também que essa questão de se arrumar é muito pro outro. Por quê? Porque quando você se apresenta bela diante de uma outra pessoa, a outra pessoa olha e fala assim, nossa, ela se arrumou para me ver. Né? Você torna aquilo algo especial. E às vezes você não arrumou para ver a pessoa, você é naturalmente assim, mas a pessoa olha de uma forma como se ela tivesse algum valor. E você não vai atender a pessoa de pijama, né? Atender um entregador de pijama. Você chega até ele assim, arrumado, e ele vai olhar para você e vai falar, nossa, ela veio me entregar, tipo, é uma pessoa arrumada, uma pessoa bonita veio ver ali. Então, tornar todos esses momentos é uma doação para o outro, de uma forma assim, que talvez ele não perceba, ele não tire conclusões a partir daquilo, mas ele se sente especial vendo você daquela maneira. Então, tornar todos os dias especiais. A gente fica, às vezes, se guardando roupa. Eu vejo muita gente, né? Não, porque essa roupa aqui eu vou usar quando eu sair. Só que a pessoa não sai. Agora na pandemia, então, né? Não usou. Passou 2020 inteiro com a roupa dentro do guarda-roupa. E assim, tanta gente que fala assim, não, porque esse vestido aqui eu vou usar no ano novo. Tá, eu entendo que tem roupas para ocasiões especiais e tudo mais. Mas às vezes a roupa não tem nada de tão especial. Ela só custou um pouquinho mais caro. Alguma coisa assim. E a pessoa, ela fica se guardando aquilo. E porque todos os dias são especiais. A gente não sabe quando vai ser o nosso último dia. Então, por que você está se poupando? É igual a louça. Alguma coisa que você vai usar em casa, né? Eu uso tudo. E eu também aprendi isso com a minha mãe. Que tem gente que guarda, não, porque eu vou usar quando vier visita. Isso aqui é para as visitas. Ué, mas o seu marido não é mais importante que a visita? Os seus filhos não são mais importantes que a visita? Eles são as pessoas mais importantes da sua vida. Então, eu uso tudo que eu tenho. Tem aquele medo, vai quebrar, vai rasgar. Quebra e compra outro, gente. Tudo entra na doação, entendeu? Você tá se doando em plenitude, você não tá pegando nada para si, né? Nada material é seu. Dá para você comprar outra coisa, dá para você comprar outra roupa, comprar outra xícara, dá para fazer isso. Não, e mesmo se não der, né, Laís, você usufruiu daquilo, você usou, quebrou, tô sem dinheiro, não posso comprar outro agora, inventa lá, faz um composê com outro, mas você usou, aquilo não ficou guardado o resto da vida, né? É um objeto, ele não vai contar a sua história. Agora, a sua família vai contar a sua história. Se sobrar uma dessas xícaras, né, daqui muitos anos, quando você já não estiver aqui, a sua filha vai olhar. A mamãe colocava essa xícara na mesa, colocava ela toda, colocava todo o conjunto aqui na mesa, todo o aparelho para nós. Então, a gente tem que pensar realmente nessas coisas. E é tudo realmente se doar. Tudo é se doar, é tudo se entregar. Porque se arrumar é trabalhoso. Tem dia que dá preguiça demais. Nossa, vontade de ficar do jeito que eu tô, né? Não vou nem sair pra porta pra fora com 2 crianças aqui, ninguém vai me ver. Mas a gente se doa. Não, eu quero que elas me vejam bonita, eu quero que elas me vejam bem arrumadas. Também não é perfeito, não, gente. Não é todo dia que eu consigo. Tem aqueles dias difíceis, né? A gente também tem que falar, porque a vida da gente não é perfeita, não. Tem aqueles dias mesmo de preguiça, tem aqueles dias que eu não me arrumo, que eu não estou com vontade, mas eu me esforço. Eu faço, me esforço para me apresentar, para estar pelo menos apresentável para as pessoas, porque ninguém merece, né, ver a gente toda descabelada, cheia de olheira.
É verdade. Priscila, querida, o nosso tempo está acabando. Passou muito rápido. Muito rápido, sempre passa muito rápido. Poxa, mas nós mais para frente a gente vai marcar mais lives contigo, porque é sempre um carinho muito bom ouvir você, relembrar, né, a casa de Penélope, a Camila que nos uniu, e a gente te agradece muito por ter dividido a tua história com a gente. Imagina, gente, é uma alegria, foi um prazer. E vamos marcar mesmo outra, mesmo que vocês não estejam juntas, quem sabe a gente faz uma com a Rapuc, uma com a Laís. Mas parabéns pelo trabalho. Eu acompanho pelo Instagram as postagens de vocês estão demais. Eu aprendo muito com vocês. Continuem, que Deus abençoe vocês nesse trabalho, que ele continue dando muitos e muitos frutos. Amém. 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 Parabéns pelo seu trabalho também. A gente viu que você está lendo Ana Karenina. Então, Ana Karenina. Quem quiser conhecer, acho que é Karenina que fala. Eu sempre falo errado. Não tem nem pronúncia, porque na verdade ele é transliterado, tudo que vem da Rússia. Engraçado, a gente tá lendo Tolstói, né? Que legal. Ivanility, eu gosto da Karenina. Estamos sintonizados. Muito legal. É só. É só um pouquinho. Nada. Beijo. Beijo. Até mais. Beijo, meninas. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Tchau. Gente, chegamos ao fim de mais uma live. Essa foi a última com os convidados. Amanhã a gente vai fazer uma de manhã, porque eu vou embora aqui do Rio. Então, não vai ter jeito, não tem mais tempo. Então, a gente vai fazer amanhã de manhã pra gente revelar quem foi o ganhador do sorteio. Então, quem não participou do sorteio ainda, ó, do livro A Mulher segundo Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, da Santa Edith Stein, tá lá até meia-noite. Depois a gente vai desativar os comentários. Amanhã a gente faz o sorteio. Também vamos revelar qual vai ser o próximo livro do clube. O livro que nós vamos usar em novembro e dezembro. Então, eu aguardo vocês amanhã. 9 horas da manhã. A minha tia tá me mandando embora. Eu vou amanhã à tarde. Mas muito obrigada por quem ficou aqui. Quem não assistiu às lives, elas estão salvas no IGTV. E continue acompanhando o nosso trabalho e chame mais gente para assistir, assista as outras lives que já passaram, porque foi todas muito boas. Isso aí. Beijo, boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.